alma do Edward Elrich é minha. Agora vou levar ele para o seu lugar devido. E se a gente pegasse um dos heróis mais queridos dos animes e o colocasse para ser julgado em um dos pós-vidas mais aterrorizantes da literatura? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos submeter Edward Elric ao julgamento implacável do inferno de Dante. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise. Pensa nisso como se fôssemos detetives teológicos, sabe? A gente vai usar as regras do universo de Dante para julgar o alquimista de aço e descobrir o destino dele. Bom, para julgar o réu, primeiro a gente precisa definir o crime, certo? E aqui não estamos falando de um simples erro científico. O que está em jogo é um ato que mexe com as próprias fundações da ordem natural, a transmutação humana. Olha só, no mundo de Fullmetal Alchemist, isso já é um tabu gigantesco. Mas quando a gente traz isso para o universo de Dante, a coisa fica muito mais séria. Tentar manipular a alma, reverter a morte, isso é uma transgressão metafísica das mais graves. É basicamente tentar roubar um poder que pertence unicamente a Deus. Para a gente entender o pecado, a gente tem que entender o pecador. E o Edward, ele é o retrato perfeito do cientista que vai longe demais. A visão de mundo dele é totalmente materialista e a fé cega que ele tem na troca equivalente o leva a uma arrogância intelectual perigosíssima. Ele realmente acredita que o conhecimento humano pode superar as leis divinas. E é essa hubris, essa arrogância toda que o leva a cometer o seu maior pecado. O mais legal de olhar essa tabela é ver como o mesmo ato pode ter interpretações tão diferentes. No mundo dele, a motivação do Edward é nobre, é o amor. E quem o julga é uma força cósmica, a verdade. Mas, sob o olhar de Dante, a motivação vira arrogância pura. O juiz é Minos. E o crime? Bem, o crime deixa de ser um erro trágico e se torna um ato de necromancia. Ok, então agora começa a nossa descida pelo inferno. Vamos agir como detetives mesmo, eliminando os círculos que parecem óbvios, mas que na verdade estão incorretos. Tudo isso para achar o lugar exato da condenação do Edward. A primeira parada que vem à mente é o limbo, não é? Afinal, ele vem de um mundo não cristão, assim como os grandes filósofos que Dante encontra lá. Mas não. O limbo é para quem pecou por omissão, não por ação. E o pecado do Edward foi um ato, uma escolha deliberada e consciente. Então o limbo está descartado. E a heresia, a filosofia do Edward, que a alma morre com o corpo, se encaixa perfeitamente na heresia punida no sexto círculo. Parece perfeito, mas, de novo, não. O sistema de justiça do inferno de Dante, a ação pesa muito mais que a crença. A heresia do Edward foi o que o motivou, foi o combustível, mas o ato em si, a transmutação, é muito mais grave e joga ele num círculo bem mais fundo. E é aqui que tá o pulo do gato. Ao tentar ressuscitar a mãe, o Edward não estava xingando Deus, não era um ato de raiva direta como os blasfemadores. Ele estava usando a razão, o dom divino que nos diferencia dos animais, para perverter a ordem natural. Ele não queria destruir Deus, ele queria ser Deus. Isso não é violência, isso é fraude. E isso nos leva muito, mas muito mais fundo no inferno. Certo, o processo de eliminação terminou. As provas foram analisadas e o veredito foi dado. Depois de descartar todos os círculos mais superficiais, por assim dizer, a gente finalmente encontrou o verdadeiro lar para o pecado de Edward Elric. Edward Elric seria condenado ao 8º círculo do inferno, um lugar conhecido como Malebolge, o círculo reservado para os fraudulentos. E olha, esse lugar não é para qualquer pecador. Malebolge é o destino de quem usou o dom divino da razão para enganar, para manipular, para perverter a ordem natural das coisas. E o pecado do Edward é a fraude na sua forma mais pura e ambiciosa. Só que o Malebolge é dividido em 10 valas, as Bolgias. Então, em qual delas o Edward ficaria? A 10ª vala é a dos alquimistas, o que parece óbvio, né? Mas os alquimistas de Dante são só uns falsificadores de moeda. O crime do Edward não foi econômico, foi metafísico. Por isso, o lugar dele é na 4ª Bolgia, junto com os adivinhos e necromantes, aqueles que usaram seus poderes para tentar violar a fronteira entre a vida e a morte. Com o veredito vem a sentença, e no inferno de Dante a punição nunca é aleatória. Ela segue uma lei de justiça poética, quase artística, projetada para espelhar o pecado. Essa é a lei do contrapasso. O contrapasso faz com que a alma sofra eternamente de um jeito que a force a encarar a natureza do seu crime. E para o Edward, um cara cuja identidade toda é construída em cima de olhar para frente e progredir,
a punição vai ser especialmente cruel. O próprio Dante descreve o destino dos necromantes com essa frase que dá até arrepio. Pelo fato de eles terem tentado olhar para o futuro, um lugar que não lhes pertencia, eles são agora forçados a olhar apenas para o passado, para todo o sempre. É aqui que a justiça terrível do inferno se mostra. Aquele que sempre viveu sob o lema de levantar e andar para a frente, seria fisicamente incapaz de ver o caminho à sua frente. A cabeça dele, torcida para trás, o obrigaria a andar de costas, olhando só para o rastro dos seus erros. É uma zombaria eterna da sua filosofia de vida. E as lágrimas de arrependimento que ele tentou evitar com a ciência agora escorreriam pelas costas dele, cegando o seu caminho. No final das contas, a condenação de Edward Elric no Inferno de Dante não é só sobre um personagem de ficção. É um alerta, sabe? Um alerta atemporal sobre a arrogância, sobre os limites do conhecimento humano e sobre o perigo da ambição sem freios. O julgamento de Edward nos deixa com essa pergunta, que é muito poderosa. A busca pelo conhecimento é uma das coisas mais incríveis da humanidade. Mas, como Dante nos avisa, quando essa busca tenta arrombar as portas da morte e do destino, o que se encontra do outro lado pode não ser a vida, mas sim uma versão distorcida da nossa própria humanidade. Onde é que a gente traça essa linha? Essa é a questão que fica.